Olá, Alcatea. Hoje eu vim trazer aqui para vocês breves comentários sobre duas obras que eu acabei de concluir. Comecei essa semana e terminei ontem, as duas. E eu estou falando aqui de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, e A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Ambas essas obras são ideais para lerem ao mesmo tempo. Acho que uma completa muito a outra. O Príncipe é como se fosse um manual para como governar melhor, podemos dizer assim. E A Arte da Guerra, Sun Tzu, é um manual, desculpa, moto, é um manual de como ser um melhor general, como se portar melhor na guerra, como levar você à vitória. Ambas as coisas a gente não vai ser, né? A gente não vai ser nenhum general e também acredito que seja muito difícil que a gente se torne um príncipe, um presidente para como saber governar, né? Mas nas duas obras tem ensinamentos que nós podemos usar no nosso cotidiano. E é isso que eu venho trazer aqui para vocês. Eu vou mostrar alguns trechos de cada obra e comentar o que eu interpreto daquilo e como a gente pode usar no nosso cotidiano. Começando com o Príncipe. Aqui na página 33 fala assim, ó, que é uma das que eu mais gosto de Maquiavel. Um homem sábio deve sempre seguir os caminhos trilhados por grandes homens e imitar aqueles que têm sido supremos, para que, caso a habilidade não se iguale a deles, pelo menos você poderá chegar perto. Então, por isso que aqui podemos entender que devemos estudar o passado, né? Ver como os grandes homens se tornaram grandes, o que eles tiveram que fazer, os meios. Novamente, a gente, voltando ao que eu disse no início, a gente não vai ser um príncipe, né? Não precisamos ver o que grandes reis fizeram para a gente se tornar um rei, mas tem muitas atitudes que podemos absorver de grandes nomes da história mundial e levar para a nossa vida. Por isso que eu gosto de ler bastante biografias, que é para conhecer a história desses homens, das mulheres, de todas essas pessoas que fizeram parte da história. E é isso. No próximo trecho, Maquiavel fala o seguinte, na página 54. Pois as feridas devem ser feitas todas de uma só vez, para que ao serem sentidas por menos tempo, ofendam menos. Já os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam mais bem apreciados. Aqui, esse conselho você pode usar no seu relacionamento, tanto amoroso como de amigo. Não que você tenha a intenção de machucar alguém, mas, por exemplo, você precisa dizer alguma verdade àquele seu parceiro, àquele seu companheiro, que você sabe que vai machucar. Aí você fala logo tudo de uma vez, para que, como Maquiavel diz, como dura menos tempo, vai passar mais rápido, podemos dizer assim. E os benefícios você faz aos poucos. Você dá um presente num dia, faz outra coisa boa no outro. Entende? Porque, como ele fala, para que seja mais bem apreciados. Todo dia você dá uma coisa boa e a pessoa vai lembrar daqueles detalhezinhos que você fez com ela a cada dia, né? Minha interpretação é essa, pelo que Maquiavel diz e o que a gente pode usar no nosso cotidiano, né? Porque, como ele fala aqui, são coisas que para se usar no governo. Com você sendo um príncipe, você vai causar alguma coisa ruim à população, faça de uma vez para que, tipo assim, dure pouco e a população logo se esqueça, podemos dizer assim. E os benefícios você vai dando um pouquinho aqui, dá um pouquinho acolá, aos poucos, que é para, podemos dizer assim, ludibriar o povo. Vamos para a próxima. Aqui, ó, no próximo trecho, Maquiavel fala o seguinte: pois homens, quando recebem o bem de quem esperavam somente o mal, tornam-se mais ligados a seu benfeitor, e assim o povo se torna
rapidamente mais devoto a ele do que se o tivesse levado ao principado. Aqui na questão política, ele quer dizer que a pessoa em questão, que vai fazer o bem, ele foi levado ao poder sem ter sido através do povo. Pode ter sido por outros meios. Aí ele fala que o povo poderia esperar o mal dele. O povo esperava o mal dele, no caso, né? Mas como ele fez o bem, as pessoas se tornam mais devotas dele do que se o próprio povo tivesse levado ele ao poder. Porque se o próprio povo leva ele ao poder, já esperava um bem dele. Mas como não foi o povo que levou ele ao poder, ele foi por outros meios, o pessoal esperava o mal e ele acabou dando o bem. Então as pessoas começam a ser mais devotas daquelas pessoas. E no nosso cotidiano a gente pode usar da seguinte maneira: quando alguém comete alguma injúria com você, faz alguma coisa má com você, e ao invés de você retribuir com mal, você retribui com bem, não, ou pelo menos ignorar, podemos dizer assim. E vai entrar nessa mesma situação aqui. A pessoa esperava o mal de você e você acabou fazendo o bem. Então, tem a probabilidade de você ganhar o respeito dessa pessoa, a admiração. Porque, como Maquiavel disse, quando se faz o bem, quando a pessoa esperava o mal de você, é mais fácil aquela pessoa ser devota a você, lhe admirar, lhe respeitar. Aqui é uma atitude bem difícil de se botar do cotidiano, porque é difícil, né? A pessoa fazer um mal com você e você retribuir com bem. Então, mas essa interpretação que eu tive a partir desse trecho de Maquiavel para botar no meu cotidiano. O próximo trecho aqui também é incrível. Fala o seguinte: vê-se que quando os príncipes pensaram mais em descansar do que nas armas, perderam o seu estado. E a primeira causa que faz você perder o governo é negligenciar essa arte. E o que lhe permite conquistar o estado é ser o mestre dessa arte. O mestre da guerra, podemos dizer assim, é o mestre de governar. Você tem que estar sempre buscando mais, mesmo que você já esteja no poder, você tem que continuar estudando a arte, seja através da ação ou só do estudo, prática ou teoria, mas tem que estar sempre atento ali. Isso me lembrou uma frase de Napoleão, que ele falou, que eu li em sua biografia, que ele fala o seguinte: eu poderia estar em Paris descansando, mas estou aqui entre as tropas, pois do topo ao declínio é apenas um passo. Ou seja, como a gente pode botar isso no nosso cotidiano? Um exemplo que eu tiro é tipo policiais. Policiais, quando passam no concurso, eles deixam a grande maioria, né? Deixam de praticar exercícios. Depois que passou no concurso, eles esquecem disso, esquecem de continuar vivendo essa arte. Por isso existe muitos policiais que perderam o porte físico, aquela aptidão física. Vocês percebem, né? E a gente tem que colocar isso no nosso cotidiano também, esse ensinamento. Que mesmo que a gente já esteja conquistado aquele que a gente queria, a gente tem que continuar estudando, continuar praticando, que é para não perder o hábito, para não perder aquele conhecimento. E como Maquiavel disse aqui, depois que já está lá no governo, se você deixar de estudar, deixar de botar em prática essa arte, você vai ao declínio. Como Napoleão diz, do topo ao declínio é apenas um passo. Então, no próximo trecho que eu vou ler aqui, a gente pode usar esse conselho no nosso trabalho. Caso você seja um líder dentro da sua empresa, aqui é uma ótima mensagem para você absorver e botar em prática. Fala o seguinte, ó: portanto, um príncipe, desde que mantenha os seus súditos unidos e leais, não deve temer uma fama de cruel, pois com poucos exemplos ele será mais piedoso do que aqueles que, por excessiva piedade, deixam acontecer as desordens, que resultam em assassinatos ou roubos. Tipo assim, eu entendo por aqui pra gente botar no nosso cotidiano, que se por acaso você tenha que tomar algumas medidas
para que mantenha a ordem, não se importe se as pessoas vão achar que você foi cruel por tomar aquela medida. Porque é muito pior você sempre ser, como ele diz aqui, piedoso e sempre ser bonzinho com todos e com todos, e não botar uma lei mais rigorosa, mais rígida. Você vai acabar causando desordem. Então não ligue se por necessidade você precise ser um pouco mais rigoroso. Não ligue que eles acham que você está sendo cruel. Você está fazendo isso pelo bem da empresa. Entende? Isso é o que eu tirei, como eu sempre falo, o que eu interpretei. Cada um pode ter sua interpretação a partir dessa mesma parte aqui que eu li. Vamos para o próximo trecho. Então, pessoal, o próximo trecho fala o seguinte, ó. A primeira opinião que se tem de um príncipe é feita observando aqueles à sua volta. Ou seja, nós temos que estar sempre rodeado de pessoas boas, de pessoas virtuosas, pois, como vocês já devem ter ouvido falar, aquele famoso ditado: me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. Da mesma forma, Maquiavel fala aqui, né? O príncipe tem que estar rodeado de boas pessoas. Nós também temos que estar rodeados de boas pessoas para nos ajudar a crescer. Ser uma troca mútua ali. Nós, como sendo boas pessoas, vamos ajudar o próximo e eles vão nos ajudar também. Por isso é bom estar sempre em contato com pessoas virtuosas, pessoas que procuram o melhor para si e para os outros. Entende? É um conselho que eu levo para a vida isso. E o próximo e último está na página 132. Fala o seguinte: é um defeito comum dos homens, na bonança, não se preocupar com a tempestade. Relembra muito aquele trecho que eu falei anteriormente, de quando as pessoas já conquistam o que querem, se esquecem de continuar lutando, estudando, e se esquecem da tempestade que pode ter a qualquer momento. Então a gente, mesmo nos tempos de paz, tem que estar preocupado com a guerra. Tem um soldado, um general, que ele fazia isso, só que eu não vou relembrar o nome dele. Mas sempre quando ele estava numa montanha, mesmo em tempo de paz, ele ficava pensando: e se acontecesse uma guerra nesse momento, o que eu poderia fazer? Por onde eu podia ir? Então a gente tem que estar sempre com isso na nossa mente. Mesmo que a gente esteja em tempo de paz, se acontecer alguma coisa ruim, a gente já tem que estar preparado. Tem que pensar no que pode fazer, no que pode acontecer. E esses foram os principais trechos que eu trouxe aqui de Maquiavel. E agora vamos para a arte da guerra de Sun Tzu. Como eu disse no início do vídeo, aqui é como se fosse um manual para como ser um melhor general. Mas também existem muitos trechos aqui que podem ser usados no nosso cotidiano. O próximo que eu vou usar aqui, se você for um líder da sua empresa, você pode usar ele como um ensinamento para usar dentro da sua empresa. Que diz o seguinte aqui, ó: o general é o baluarte do Estado. Se o baluarte é completo em todos os pontos, o Estado será forte. Se o baluarte for deficiente, o Estado será fraco. Ou seja, você tem que ser um bom líder para que seus funcionários sejam tão bons quanto você. Se você for um mau líder, seus funcionários também irão ser maus. Entende? E Alexandre Grande também fala uma coisa bem parecida. Ele fala o seguinte, ó: ele não tem medo de um exército de leões liderado por uma ovelha. Ele tem medo de um exército de ovelhas liderado por um leão. Porque o líder é o espelho da tropa. Se você for forte, se você for virtuoso, todos ao seu redor tendem a serem também, porque vai seguir seu exemplo. Eu aprendi isso durante o exército também. Ele falava, o comandante sempre gerava, o comandante é o espelho da tropa. Ele tem que dar o exemplo para a tropa seguir o exemplo. E como eu falei, tá vendo? Ó, voltando aí, podemos usar no nosso cotidiano esses ensinamentos. O próximo trecho aqui é bastante interessante. Fala o seguinte, ó: a água molda seu curso de acordo com a natureza do solo sobre o qual ela flui. O soldado realiza sua vitória de acordo com o inimigo que está enfrentando.
Ou seja, nós temos que ser como água. Bruce Lee falava isso, seja como água. Em cada vaso, em cada tipo de vaso que a água é colocada, ela se adapta. Se for um vaso redondo, a água vai ficar redonda, podemos dizer assim. Se for um aquário, que é quadricular, que é retangular, a água vai se adaptar e ficar quadricular. A mesma coisa Sun Tzu quer dizer aqui. Temos que nos adaptar a cada situação que está acontecendo na nossa vida. Temos que ser como água. Nós somos o animal mais adaptável. Conseguimos tanto nos adaptar ao calor intenso, ao frio intenso. E nós temos que usar essa vantagem que o ser humano, que nós seres humanos temos a nosso favor. Temos que se adaptar a tudo que acontece na nossa vida. Continuando aqui, ó. Ele fala assim, ó: faça com que seus planos sejam obscuros, impenetráveis como a noite. Quando se mover, caia como um relâmpago. O que eu tiro dessa mensagem? Que nós temos que ser sigilosos com nossos planos. Não devemos sair contando para todo mundo o que nós vamos fazer, o que está acontecendo na nossa vida, o que vai acontecer. E por fim ele fala: caia como um raio. Ou seja, vamos realizando nossos sonhos no sigilo, ali só entre a gente, guardando pra gente. E quando menos esperar, o pessoal vai ver que a gente caiu como um raio, realizou nosso sonho. E a gente foi ali devagarinho, sem ninguém saber. Isso evita até de pessoas mal intencionadas querem fazer algo contra você. E por isso que temos que ser sigilosos nessas questões. Temos que nossos planos tem que ser obscuros, como o Sun Tzu fala aqui, né? O próximo aqui é outra mensagem que pode ser usada no seu trabalho, que coaduna muito com o que eu já falei em Um Príncipe, no trecho anterior, que vocês vão ver aí no vídeo, o que eu falei da página 91. Só que aqui Sun Tzu fala o seguinte, ó: portanto, soldados devem ser tratados em primeira instância com humanidade, mas mantidos sob controle por meio de ferrenha disciplina. Essa é a estrada certa para a vitória. Ou seja, nós temos que ser bons com nossos empregados. Caso você seja um líder, caso você seja um dono da empresa, temos que ser bons com eles. Porém, tem que ter disciplina, tem que ser rigoroso. Temos que botar certos limites. Porque como eu falei anteriormente, quando eu estava mencionando o príncipe, se formos sempre bondosos, vai ocasionar desordem, você vai perder o respeito, vai perder a autoridade. Então, temos que ser humanos, mas também tem que ter um pouco de rigidez, ser um pouco rigoroso, para você manter um respeito, como disse o Tzu, para alcançar a vitória. Esse próximo trecho também coaduna muito com isso que eu falei anteriormente, ó. Ele fala assim, ó: se no entanto for indulgente, mas incapaz de fazer sentido a sua autoridade, bondoso, mas incapaz de fazer cumprir comandos, e ademais incapaz de reprimir a desordem, então seus soldados devem ser comparados a crianças mimadas. Eles são inúteis para qualquer propósitos práticos. Tá vendo? Eles vão acabar se tornando crianças mimadas, de tanto que você foi bondoso. Pois eles não vão respeitar você, não vão respeitar a sua autoridade. Então tem que ter esse equilíbrio ali entre ser bondoso e ser um pouco rigoroso. Isso é ideal para você usar dentro da sua empresa. Eu já passei por situações parecidas dentro de uma empresa em que o líder era sempre bondoso, então os funcionários acabavam passando por cima, não lhe respeitavam, e isso acabou sendo um problema para a empresa. Então, se você é um líder, tome como exemplo esses conselhos aí, como o Tzu fala, como o príncipe fala. Se você tomar esses conselhos, eu acredito que a sua administração será melhor com seus funcionários. A próxima colocação aqui que o Tzu fala, ele foi cirúrgico nisso aqui. É uma pedrada, simplesmente isso. Ele fala assim, ó: infeliz é o destino daquele que tenta vencer suas batalhas e ter sucesso em seus ataques, sem cultivar o espírito da iniciativa, pois o resultado é a perda de tempo e a estagnação generalizada. Ou seja, se você quer vencer, quer conquistar a vitória sem tomar iniciativa, você só vai perder tempo. Você tem que tomar iniciativa.
Então, colocando no nosso cotidiano, se você quer realizar seu sonho, quer um exemplo, melhorar em alguma situação, nada vai cair do céu, você tem que tomar iniciativa e buscar e correr atrás daquilo. Então, é isso. E por último, eu vou colocar aqui meu trecho preferido da Arte da Guerra. E vocês deixam aí no comentário o que achou a respeito dessa frase. Eu vou deixar aí para reflexão de vocês. Então, minha frase preferida, meu trecho preferido é essa daqui, ó. Se conhecer o inimigo e a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Se conhecer a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória também sofrerá uma derrota. Se não conhecer a si mesmo, nem o inimigo, sucumbirá em todas as batalhas. Então, pessoal, vou deixar essa frase aí para vocês refletirem a respeito dela. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possam colocar em prática algum desses trechos que eu mencionei, tanto da obra de A Arte da Guerra, como de O Príncipe de Maquiavel. Tem muito mais conteúdo interessante nas duas obras. Eu trouxe assim as que mais me interessaram, mais me chamaram a atenção, porque se eu fosse botar tudo, o vídeo ia ser bem extenso. Esse já está sendo muito mais extenso do que o normal. Mas é isso, se vocês gostaram, se puderem curtir, comentar, se inscrever no canal, eu fico muito feliz. E é isso, até a próxima, pessoal.